Olá, seja bem-vindo ao canal Physiquei. Eu sou o professor Thales e eu te ensino tudo sobre física para sua aprovação. Vamos resolver essa questão da prova do Enem de 2020, PPL, mas se você não conhece a questão ainda, dá um pause no vídeo e tenta primeiro resolver sozinho ou sozinha. Bom, a questão fala sobre um cordão com 200 pequenas lâmpadas que vai ser utilizado ali numa árvore de Natal. E a pessoa acaba retirando uma lâmpada de forma que outras 9 lâmpadas deixam de funcionar, não acendem mais. Só que as outras 190 permanecem acesas como se nada tivesse acontecido. Bom, com essa informação, o nosso objetivo é identificar a estrutura do circuito e a relação entre a intensidade da corrente em cada uma das lâmpadas com a corrente elétrica total do circuito. A corrente total nesse cordão com as 200 lâmpadas ligadas. Bom, aqui a gente tem que lembrar do seguinte: se uma lâmpada é retirada ou se ela acaba queimando, por acaso, e outras lâmpadas apagam junto com ela, quer dizer que essas outras lâmpadas estavam associadas em série. A associação em série é uma associação dependente, já que é a mesma corrente que passa por todos os equipamentos. Se a corrente não consegue passar por um deles, porque queimou ou porque o equipamento foi retirado do circuito, então não passa corrente por mais nenhum outro equipamento que esteja em série. É como se você fosse realmente abrir um pedaço do circuito. O circuito fica aberto em algum ponto, e uma vez que fica aberto em algum ponto, não passa mais corrente. Com isso, a estrutura do circuito vai ser mais ou menos isso daqui. Perceba que eu coloquei 10 lâmpadazinhas em série, só que o restante não está em série, e sim em paralelo. Aí esse conjunto de outras 10 lâmpadas está em paralelo com o conjunto de baixo, esse outro conjunto está em paralelo com os outros dois, e assim por diante, até completar um total de 200 lâmpadas nesse cordão, sendo o conjunto de 10 em paralelo com 10, em paralelo com 10 e assim por diante. Então você já concorda comigo que nós temos que ter um conjunto de 20 associações em paralelo? Vou deixar aqui anotadinho para não esquecer, 20 associações de 10, porque com 20 associações de 10, nós temos o total de 200 lâmpadas. Agora vamos lá, eu retirei uma lâmpada do circuito. Por exemplo, vamos imaginar que eu retirei essa lâmpadazinha daqui, Não importa se é a primeira, se é a última, se é aqui no meio, tanto faz. Se eu tirar qualquer uma dessas 10 lâmpadas que estavam em série, eu vou criar um buraco aqui no circuito, Vai ficar um buraquinho, circuito aberto, e não passa mais corrente. E por isso, todas essas outras 9 lâmpadas não vão mais funcionar. E aí, você tá gostando do vídeo? Então deixa o like aqui embaixo e já se inscreve no canal para me ajudar a continuar trazendo esse tipo de conteúdo. E se você quiser aprender física comigo em um curso completo, começando do zero, acesse meu site que eu vou deixar aqui na descrição. Muito obrigado e tchau! Todas essas outras 9 lâmpadas não vão mais funcionar. Não é que elas queimaram ou estragaram, não, nada disso. Elas só não recebem mais corrente e fica tudo apagado. Você não tem que trocar aquele trecho inteiro. Você só coloca a lâmpada de volta, troca aquela lâmpada que você retirou, que todas as outras voltam a funcionar normalmente. Agora vamos responder de fato a pergunta. Com todas as 200 lâmpadas ligadas, qual é a razão entre a corrente em uma única lâmpada com a corrente total do circuito? Então vou retornar a lâmpada que nós tínhamos tirado, vamos ficar com o circuito completíssimo, certo? E agora a gente pode pensar que a corrente elétrica total do circuito ela tem que se dividir igualmente para todos esses conjuntos de 10 lâmpadas. Prof, por quê? Porque a resistência de cada conjunto é a mesma. Aqui eu vou ter 10R, 10R, 10R e assim por diante, sendo o R a resistência de cada lâmpadazinha. Logo, se eu falo para vocês que aqui embaixo tem uma corrente elétrica que vale Izinho, aqui também a mesma corrente elétrica Izinho e assim por diante, poxa, então se eu vou repetir isso 20 vezes, a corrente total do circuito, que está chegando aqui da esquerda para a direita, por exemplo, tem que ser igual a 20 vezes essa corrente em cada conjunto, 20 vezes Izinho. E aqui no final, todas essas correntes vão se juntar novamente, a corrente se soma depois de dividir, e com isso volta a ter o mesmo valor
de 20 izinho. Então vamos lá, escolha uma única lâmpada. Se a gente olhar, por exemplo, para essa lâmpada aqui, ó, qual a corrente que passa sobre ela? Izinho. E qual que é a corrente total do circuito? 20 izinho. Então a razão vai ficar I sobre 20i, o que dá exatamente 1 sobre 20. E essa então é a nossa resposta final, gabarito letra C. Bom, espero que tenha ficado claro. Muito obrigado e até a próxima aula.